Irmão. Então que o Senhor continue abençoando os irmãos esta noite, todos que estão adorando a Deus, em nome de Jesus. Nessa mesma unção, sentado mesmo, pode abrir sua Bíblia se desejar, livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, um pouco da palavra, depois a ceia do Senhor. Um culto tem 4 coisas: oração, louvor, contribuição, as ofertas e o final a palavra de Deus. Hoje tem 5, hoje tem a ceia do Senhor ainda, né? Aleluia. Capítulo 5 de João, para concluir com a palavra, verso 1, sentado mesmo para ganhar tempo, diz assim a Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 5, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que eu tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém, meus irmãos? Aleluia, um pouco aqui da palavra de Deus para a nossa reflexão mais uma vez, né? Que Deus nos abençoe. Estamos aqui na casa de Deus, o adorando, bendizendo o nome do Senhor, né? E nós lemos aqui uma palavra de Deus sobre capítulo 5 de João, um texto que nos fala sobre a cura de um paralítico, de Betesda, Jesus curou um homem que 38 anos era paralítico, e aqui no primeiro verso está dizendo: depois disso havia uma festa em Jerusalém, ou entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Aqui o primeiro versículo já está dizendo, aleluias, que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Esta expressão depois disso você vai achar algumas vezes na Bíblia. Depois dessas coisas, e sucedeu que depois aconteceu tal coisa. E aqui é mais um assunto sobre isso. E depois disso, depois do capítulo 4, do milagre que Jesus curou o filho de um oficial do rei, do milagre sobre o filho do oficial do rei, no capítulo 4, versos 43 ao 54, Jesus falou que se não fizer milagre, muitos não queriam. Aí o capítulo 5 João escreve, o 5 na Bíblia, é número de oportunidade, irmão, oportunidade, Deus nos deu, a nós seres humanos, 5 dedos da mão, para pegarmos, apalparmos e servirmos a Ele. Deus nos deu 5 sentidos, tato, olfato, para dar visão e audição, para sentirmos o mundo exterior. Aleluia. 5, nós temos 5 dedos nos pés. Davi pegou 5 pedrinhas para lutar contra o gigante. José colocou 5 porção, 5 vezes maior a porção para Benjamim, seu irmão legítimo, com Jacó com Raquel e Jacó, seu pai, 5. A Bíblia fala no capítulo 25 de Mateus sobre 5 talentos, irmão. 5 oportunidades que Deus dá ao homem para o servi-lo. Ninguém pode dizer que não tem assim nenhum talento, porque tem, Um tem um talento, muitas vezes só lê um versículo, falar alguma coisa, mas é um talento. Outros têm um talento de louvar, adorar, outros de pregar, outros de ficar na porta quando se precisa, outros de servir a igreja de alguma forma, Todos nós temos talento, irmão, para servir a Deus. E o Pai nos deu 5 talentos,
né? Nós temos também na parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, ali é uma oportunidade perdida. Ali também tem o número 5, quando o rico estava no inferno, ele clamou ao pai Abraão, dizendo: meu pai Abraão, manda que Lázaro coloque o dedo na ponta, na água, e molhe pelo menos na ponta da minha língua, que era tão quente o ambiente. Só uma gotinha na ponta da língua já ia refrescar por algum momento naquela eternidade, né? Aí pai Abraão falou, né? Filho, na tua vida tu tivesse tantas oportunidades, né? Tivesse bens. Lázaro teve somente tristeza, pobreza, humilhação, e mendigava sob a sua mesa, e você nunca ajudou, e agora ele é consolado aqui no seio de Abraão, no meu seio, que representa o paraíso de Deus, e você é atormentado nessa chama aí, porque você era rico. Aí ele falou assim: tudo bem, não tem jeito mesmo, né? Uma dedução minha, uma expressão, força de expressão. Ele falou: olha, tem uns 5 irmãos lá na terra, manda que se pregue para eles, para que ele não venha para esse lugar que eu estou também terrível. Já pensou, irmão? 5, ele também fala sobre 5 irmãos. Oportunidade perdida, irmão, né? Mas nós não queremos ter a oportunidade perdida, queremos ter a oportunidade que tenha valor, né? Para nós servirmos a Deus. E aqui no capítulo 5, nos fala sobre este paralítico de Betesda, que foi curado por Jesus, irmão. E eu tenho um tema nesse capítulo 5 de mensagem: os 5 pavilhões do tanque de Betesda. Mas no primeiro verso ainda é dito, depois disso, no capítulo 4, havia uma festa entre os judeus, e subiu Jesus até Jerusalém. Houve aquela grande festa naquela época, né? Em Jerusalém, entre os judeus, irmão. E Jesus aproveitou o ensejo para ir naquele lugar. No verso 2 é dito: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, irmão. Note bem que havia ali uma festa em Jerusalém, né? E Jesus subiu até a cidade, né? Só que João, ele continua escrevendo, dizendo: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas. Esta porta das ovelhas é uma das portas da cidade de Jerusalém, naquela antiga Jerusalém antiga, melhor dizendo. Existia 12 portas na cidade, irmão. Uma dessas portas é chamada porta do gado, aqui das ovelhas. Era a porta que se passava, né, os animais para o sacrifício levítico, irmão. E aqui o nome é dado porta das ovelhas, irmão. Então, próximo a essa porta, João está nos dizendo aqui que existia, né, próximo dessa porta, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, irmão. 5 alpendres, né? Chamado Betesda, um asilo, uma casa de misericórdia, né? E no verso 3 ele continua dizendo: nestes alpendres jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralítico, esperando o movimento das águas. Note bem que fala sobre 3 classes de enfermidade: cegos que não vê, coxos que não pode se levantar ou andar, e paralítico que anda através de uma bengala, e assim por diante. Pessoas inoperantes, 3 tipos de enfermidade, né? E nos fala aqui o texto que neste 5 alpendres jazia grande multidão de enfermos, irmão, cegos, coxos e paralíticos. Ele estava ali para quê, pastor? Esperando o movimento das águas, irmão. Esperando o movimento das águas. Tinha muitos enfermos naqueles 5 alpendres, como fala aqui João, né? E o texto é bem claro ao dizer que estes enfermos, irmão, estavam ali esperando o movimento das águas, ali daquele tanque, no meio do pavilhão, embaixo, uma piscina, melhor dizendo, né? Um tanque, né? E o verso 4, João continua dizendo: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, né? João aqui está escrevendo uma tradição judaica, irmão. Ele está dizendo que de vez em quando, em certo tempo no singular na Bíblia é ano, pode ser anualmente, pode não ser. A Bíblia diz que Nabucodonosor
se passou 7 tempos, plural, sobre ele. Tempos na Bíblia, no plural, é 2 anos, irmão. E pode também ser estações, né? E o texto aqui diz, porque no certo tempo, um anjo descia do céu, né? Um anjo descia e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, irmão. Então João está escrevendo aqui possivelmente uma tradição, né, judaica naquela época. Não que acontecia isso, apenas uma tradição, irmão. Teologicamente a gente entende que é uma tradição, não quer dizer que havia cura neste tanque, como alguns pregam errado, cantam errado, né? Porque aqui não tem lógica isso aqui. Veja bem, vou explicar, né? Este tanque de Betesda era incomum pelo fato de os judeus, irmão, ter transformado em um grande centro de peregrinação. Este tanque, segundo arqueólogo ou estudioso, ele era aparentemente alimentado por uma corrente subterrânea, irmão, subterrânea, e em certas ocasiões a água era movimentada. Já pensou? Então nesse tanque, no interior dele, existia uma corrente subterrânea que de vez em quando, talvez através do lençol freático agitado, aquele tanque por baixo era agitado, irmão, era agitado, né? Era agitado ali, e eles atribuíam essa agitação inexplicável, né, a um anjo invisível que liberava uma cura, um poder de cura naquele tanque, irmão. E como infelizmente muitos são religiosos, né, iam até ali para receber a cura, levar seus enfermos e assim por diante. Então com isso este tanque, meus irmãos, ele se transformou em uma espécie de Lourdes judaica, uma espécie de casa de repouso, uma casa de cura, sabe, de milagres, né, segundo eles naquela época, né? Então nesse ensejo aí, multidões, irmão, de aleijados, paralíticos, deficientes, eles esperavam serem agraciados, irmão, quando este tanque, as águas, segundo eles criam, fossem agitadas. E com isso, alguém possivelmente chegou um dia naquele lugar e ali disse que foi curado, né? Pulou nas águas e de repente Deus fez algum milagre. Pode ser ou pode não ser, porque alguns atribuem este tanque ao deus Esculápio, irmão, a um deus, a um santuário de Esculápio. Era o deus da cura naquela época, que tinha aqui um desenho na forma de uma serpente no bastão. Você vê como é que é a roupa da medicina hoje, né, dos médicos, entendeu? Então isso aí vem lá do passado, irmão, né? É essa ideologia aí desse deus Esculápio, tá entendendo? Era uma tradição, era um paganismo, né? E as pessoas iam até ali, e os enfermos que podiam ir sozinhos com bengala, ali se acomodavam, e começou a lotar aquele ambiente. E o prefeito da cidade, ele percebeu que tinha muita gente ali naquele lugar, muito enfermo, as pessoas se aglomerando ali, Terezinha. Aí ele pensou em fazer um lugar assim para abrigar aqueles pobres, coitados, aqueles enfermos, e aumentou, sem igual uma igreja, quando a igreja cresce, aumenta, irmão, qualquer lugar que seja, uma empresa também, né? E ali o prefeito resolveu fazer um pavilhão ali grande, alto, e com 5 compartimentos, 5 alpendres, irmão, para que os enfermos ali ficassem, e passou a ser uma casa de repouso, com um tanque dos milagres, né? E ali era muito enfermos mesmo, tinha os pobres, tinha os ricos, segundo se crê e se sabe pelo estudo teológico, que famílias ricas depositavam seus enfermos ali, irmão, pagavam para que alguém cuidasse dele, pagavam empregados, irmão, para que ficasse com eles ali dias, até a água se agitado, crendo eles que era um anjo, e não era muitas vezes. Os pobres ficavam no pior lugar do tanque, irmão, tinha os lugares mais privilegiados, né, os pavilhões mais próximos, alguns que ficavam na primeira classe, como no avião, né, classe de luxo, próximo do tanque. E quando a água era agitada, era aquele fanatismo religioso, era aquela correria para o tanque, eles corriam ali, era uma bagunça, era uma briga, e alguns pulavam no tanque e diziam: eu estou curado, e não era muitas vezes, irmão, aleluia, saía empolgado gritando, não era curado, irmão, tradição, religiosidade, ali assim era o tanque. Então a gente não pode afirmar, né, que havia cura, irmão. Se não havia cura, nem tudo a gente pode entender como uma coisa que aconteceu no passado, não.
Eu sei que ali ajuntou-se muita gente, irmão, muitos enfermos, como eu vos falei aqui, né? Mas entendemos que João está simplesmente citando uma tradição judaica, irmão, para explicar a fraqueza, né, daquele povo naquela época passada, ao comparar isso com o poder curador de Jesus Cristo, meu irmão. Jesus vivia ali em Cafarnaum na época, Nazaré, ali próximo, não em Jerusalém, não residia em Jerusalém, um próximo distante, mas ele foi um dia na festa, né? Jesus estava ali, o Senhor da terra, o Senhor do céu, o que veio curar, salvar. Ele foi simplesmente ali na festa, mas ele sabia da fama desse tanque, e ele pensou: eu vou lá ver de perto a fama desse tanque que está correndo aqui em Nazaré, em Cafarnaum. Está uma procissão, está tanta gente indo para lá constantemente. Eu vou lá em Jerusalém, vou lá conhecer de perto, irmão. Vou chegar lá. Jesus foi para a festa com a intenção de conhecer este lugar que eles fizeram em Jerusalém, possivelmente, irmão. Então era mais ou menos isso. Você vê, irmão, que no ano 1888, um professor arqueólogo, Dr. Conrad Schick, ele achou, escavando naquelas regiões ali próximas de Jerusalém, né? Ele achou um grande tanque ali com 5 pavilhões, possivelmente era esse tanque. Esse doutor e arqueólogo achou esse tanque com 5 pavilhões, Terezinha, e, né, com degraus que levava a pessoa à parte mais baixo, era um pouco subterrânea, guarnecida, né? E de repente ele observou que ali próximo, em uma de suas pinturas ali daquele lugar, tinha ali a pintura de um anjo, irmão, descendo naquele tanque e movimentava as águas, irmão. Era assim um desenho na parede. Você vê que no ano 1888, do doutor e professor Conrad, o arqueólogo, ele escavou ali com a sua equipe e descobriu esse tanque. Ele via que na porta da parede ali daquele tanque tinha um grande anjo na ilustração, descer ali como redemoinho e agitar aquelas águas. Você vê, irmão, como vem de longe essas coisas. Eu não quero nem afirmar que não havia cura ou que havia. Eu estou apenas indo pela teologia, pela área teológica da Bíblia. Deduções, irmão, aleluia. Deduções mais teologicamente embasadas, entendendo que não havia, porque senão Jesus não precisava ir naquele tanque. Veja bem, mas ele foi lá. Então foi encontrado para confirmar-se, meu irmão, aleluia, esse registro do livro de João no capítulo 5. Assim naquela época existia, irmão, essas pessoas, irmão, 2 tipos de multidões: aquelas que buscavam a bênção de Deus simplesmente, e aquelas que buscavam seguir Jesus, irmão, né? Tinha aquelas que buscavam somente a bênção, só ia para o tanque para receber a cura e nada mais, irmão. Você sabe que fora isso aqui, semelhantemente na Bíblia, nos 4 evangelhos, existia pelo menos 3 tipos de multidões: a que seguia Jesus para receber seus milagres, alimentação, suas curas, né? A segunda, aqui ia até Jesus para ver o que ele fazia, acusá-lo, né? Falar mal dele, dizer da forma que ele fazia, e murmurar, e espalhar, e assim por diante. E a terceira multidão, que era mais fiel, era aquelas que seguiam a Jesus, irmão. Quem está aqui hoje comigo enquadrado, irmão, na terceira multidão nesta noite? Você veio aqui para isso, porque você veio seguir Jesus. Você não veio somente buscar a bênção dele, a cura dele. Isto é complemento. Você está aqui porque você veio seguir Jesus Cristo, aleluia. E é desse que ele ama, irmão. A Bíblia fala, Provérbios capítulo 8, verso 17: eu amo os que me amam, os que debaixo do Guarani buscam me acharão. Quem ama a Deus, Deus também ama ele. A sabedoria também o ama, a palavra de Deus também o ama. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: as coisas que o olho não viu, Terezinha, o ouvido não viu, nem desceu ao coração do homem na terra, são as coisas que Deus Pai preparou para aquele que ama a Deus, aleluia. E tem bênção aqui esta noite para a tua vida.
Então, se você ama a Deus, se alegra, meu irmão. Deus vai te amar. Se você ama a Deus, as bênçãos é para você, as vitórias é para você. Como é que pode, irmão? A pessoa vivendo no pecado, né, irmão? Disse, não se arrepende nunca na terra, vivendo na lama do pecado, e depois que a bênção de Deus não pode, irmão. Jesus quer que a gente ame a Ele primeiro, adore Ele primeiro, sirva Ele primeiro, é servindo somente a Ele, que as bênçãos dele virá sobre as nossas vidas. João capítulo 15, verso 7, Jesus falou assim: vós estiverdes em minha igreja, e as minhas palavras, Jesus disse isso, estiverdes em vocês, pedireis tudo o que quiser de vos será feito. Pedirei tudo, se a palavra de Cristo está em você, você anda por ela, ama ela, lê a palavra, vive pela palavra, vem na igreja por causa da palavra, Jesus também habita na tua vida, irmão. Aleluia, aleluia. Tudo que é pedir, disse o Pai, em meu nome eu ouvirei. Quem não se lembra de Ezequias, o rei de Judá, quando Isaías falou: olha, Ezequias, tu fizeste tal coisa assim, tu é um bom rei, mas tem um parente, tu está enfermo, e o Espírito me falou para vir até o Senhor, aqui rei de Judá, dizer que Deus enfermidade e você não vai viver. Prepara a tua mobília, a tua casa espiritual, que tu vai partir. Aí o rei Ezequias, irmão, diz a Bíblia, que quando o profeta saiu da presença do rei, ele se virou para a parede, irmão, virasse para a parede. A ideia é que não tem nenhuma porta na parede, não tem nenhum escape, nada. Ele se virou para dizer: Deus, aqui está a parede, eu não vejo nenhuma saída, porta, não vejo nada. Depois dessa profecia, Deus, mas eu estou aqui para pedir, abre essa porta para mim, aleluia. E ele começou a falar: Senhor Deus, eu sei que tu falaste comigo, mas eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor se lembre que eu andei em tua presença, eu guardei a tua palavra, eu vivi a tua palavra, Senhor. Irmão, quando ele começou a chorar, orando a Deus com a sua palavra, porque a gente tem que orar pela palavra mesmo muitas vezes, e ele começou a chorar, o texto de Rubio, que ele chorou muitíssimo, o homem de Deus, o rei de Judá, e chorou mesmo, derramou lágrimas, irmão, diante do grande eu sou, do Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que quando ele fez isso, as lágrimas, irmão, ela começou a subir no céu. A Bíblia diz, aleluia, que Deus coloca as lágrimas do cristão, do teu povo, em um odre. Em Apocalipse capítulo 8, verso 3 em diante, nos fala a Bíblia, verso 2 em diante, é dito que desceu do céu um anjo, quando se tocou a 7ª trombeta, desceu do céu um anjo, e ali o anjo desceu com incensário nas mãos, ele colocou as orações do santo, colocou incenso e levou perante o trono do Senhor. A oração aqui na terra, o choro, a lágrima, é lágrima, irmão. Mas quando as lágrimas chegam no trono de Deus, lá se transforma em palavra. Quem nunca já orou assim, só gemendo, irmão, querendo falar, não conseguindo, Terezinha, sua alma é ele querendo conjugar o verbo e não conseguindo, e só gemendo, mas as lágrimas falando: Deus, olha, Deus, para as minhas necessidades. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Quando você aqui na terra estiver passando um problema tão grande, que você vai dobrar o joelho para orar perante o Senhor, você não vai conseguir muitas vezes, mas a presença vai vir sobre a tua vida, o Espírito vai descer, ele vai descer para orar com você. E ele vai chorar dentro de você, irmão. E você chorando, o Espírito Santo junto com você, dentro de você, e falando: Pai, meu Deus, ó Deus da divindade, da trindade, contempla o teu filho, eu estou chorando, intercedendo por ele, com ele, contempla a tua filha, responde a oração, meu irmão, e Deus vai bradar na terra, o nome dele vai ser glorificado. Porque no capítulo 8 de Apocalipse da Bíblia, que é quando o anjo lançou incensário no trono, houve no trono do céu vozes, trovões, terremotos e muita glória, irmão. Na Bíblia, em Apocalipse, algumas vezes fala isso. Sempre que em Apocalipse nos mostra que diante do trono houve vozes, trovão, relâmpago, é Deus Pai respondendo a oração do seu povo na terra, ou é Deus Pai anunciando algo grande para os anjos no céu, irmão?
irmão, para os querubim, para os serafim, Terezinha, para os anciãos, para toda a hierarquia celestial. É Deus anunciando coisa da sua eternidade. E Ezequias orou, chorou. Aí depois disso, diz a Bíblia, que o meu espírito veio sobre o profeta e fez ele voltar. Isaías, meu servo, sim, volta lá para o rei de Judá. Sim, diga a ele mais uma vez isso. Isaías voltou para a corte do rei Ezequias. Ele estava com o rosto cheio de mostrar que tinha orado, chorado ali, o semblante ali. Aí de repente nos fala a Bíblia que Isaías falou ao profeta: olha, rei, é o seguinte, Deus manda falar que ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas, e tu não vai mais morrer. Ele vai te acrescentar. Meu Deus, recebe vida em nome do Senhor Jesus. Recebe saúde esta noite no teu órgão, nas tuas veias, no teu coração, no teu pulmão. Recebe a presença. Tu vai ter vida em nome de Jesus, irmão. Se você pensou que não ia ter, você vai ter vida. Diabo diz: então vai. Deus fala: vai. Deus vai acrescentar em nome de Jesus os teus anos de vida. Salmo 91, verso 16 é dito: dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Em Salmo 128 está escrito que o homem que teme a Deus, ele vai viver muito sobre a terra. A sua mulher vai ser abençoada, os seus filhos à roda da sua mesa, a sua casa vai ser abençoada, e ele vai ver os seus filhos até a terceira e quarta geração, irmão. Em Deuteronômio também é dito que Deus visita, em Êxodo capítulo 20 é dito, em um dos mandamentos, que Deus Pai visita o pecado também até a quarta geração. Deus falou para Abraão: a quarta geração voltará para a terra de Canaã. Abraão, Isaac, Jacó e José, a geração de José no Egito voltou para a terra de Canaã. Deus vai cumprir a sua palavra, irmão. A tua geração está chegando aí, meu irmão. Está vindo a quarta geração para você, rapaz. Você pensa que vai ficar assim? Deus vai cumprir a sua palavra. Ele vai confirmar a sua palavra sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jó, depois que ele sofreu praticamente por alguns, segundo alguns falam, 7 anos de sofrimento, grande foi o sofrimento dele, acometido de uma doença chamada furunculose, né? Precisou de uma junta de quase 15 médicos para cuidar de Jó, segundo alguns. Sofreu bastante, o bafo dele tornou-se imundo, né? A sua carne toda gretada, os seus ossos ardiam como lenha acesa. Os amigos desprezaram Jó, não vou falar sobre isso, só por cima um pouquinho. Passou tudo isso, mas depois disso Deus virou o cativeiro de Jó, irmão. Quem está assim? Veja bem, depois dessa escolha, Deus virou o seu cativeiro e acrescentou a Jó tudo quanto ele tinha, 2 vezes mais, deu em dobro para Jó, o seu servo, irmão. Segundo nos fala a Bíblia Sagrada, em dobro tudo quanto ele dantes possuía, meus irmãos. Ele tinha 3.000 camelos. Deus deu a Jó 6.000 camelos. Ter 3.000 camelos naquela época não era para todo mundo, irmão. Era uma coisa só para gente abençoada mesmo naquela época passada, né? Ele teve 7.000 ovelhas. Aleluia, aleluia. Deus multiplicou também o seu rebanho. Ele teve 500 jumentas. Deus multiplicou para 1.000 jumentas, irmão. Ele teve 500 juntas de boi. Trabalhava no campo para ele. Deus deu 1.000 juntas de bois para ele. Ele teve 3.000 camelos. Deus deu 6.000 camelos. Ele teve 7.000 ovelhas. E Deus deu 7.000 ovelhas, irmão, para Jó. E Deus fala no final: depois disso Jó viveu 140 anos, irmão, e viu seus filhos, seus netos, até a terceira e quarta geração, meu irmão. Quem pensou que a nossa vida vai ficar assim está enganado, meu irmão. A nossa vida vai mudar. Deus vai dar vitória. Deus vai mudar. O diabo diz: não vai ser, não há de ser. Deus fala: há de ser.
Aleluia. Aleluia. Então ele se voltou atrás. Deus deu vitória para o rei Ezequias, irmão. Deus fez coisas grandes com Ezequias, né? Quando estava segundo a sua palavra que eu falei aqui, a multidão que andava para servir a Jesus realmente, né? E assim era, né? Então neste tanque jazia essas multidões aí, meu irmão. E o texto nos fala aqui ainda no verso de número 4, que porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água, talvez ele atribuía aquela corrente subterrânea a um anjo de Deus, irmão. Mas qual era o anjo? Como era ele? Que anjo que era? Qual o nome dele? Né? Talvez um anjo invisível, segundo eles queriam desenhar o anjo. Ou talvez algum teve alguma visão, uma peixe de visão, né? Entendeu que era um anjo, não sei, mais ou menos assim. De alguma forma eles estavam naquele tanque, meus enfermos, para receberem a cura. O Chico deixava os empregados cuidar dos seus filhos, parentes, até a água se agitar, e era aquela constância, irmão, né? O texto nos fala, porquanto o anjo descia em certo tempo e visitava aquele tanque, irmão. A Bíblia nos fala no livro do Apocalipse, no seu capítulo 16, sobre um anjo que tem poder sobre as águas. 16 do Apocalipse, verso 5, e ouvi um anjo das águas que dizia, justo é, Senhor. Também nos fala sobre o anjo que tem poder sobre as águas. Eu deduzi por um tempo que poderia ser esse anjo aqui, né? Mas tem a religiosidade aqui também junto, irmão. Por isso que Jesus foi até ali, naquele tanque, né? Visitar aquele tanque, conhecer melhor de perto, foi, né? E no verso 5, o texto nos fala que estava ali um homem que havia 38 anos se achava ali enfermo, irmão. Que havia 38 anos, irmão, estava enfermo naquele tanque, né? Não tinha 38, talvez tinha uns 60, mas 38 anos, 3 décadas e um pouco, irmão, ali enfermo naquele tanque. Talvez ele contou para João a sua história, rapaz, eu estou aqui há 38 anos, rapaz, eu estou velho já estou quase 60 anos ou mais, quase 70, e nessa superstição aí, crendo que vou ser curado, e até hoje eu não sou, né? João escreveu isso, veja bem, né? Ali esperando. Tem pessoas às vezes que como é que se diz, reclama, poxa, cadê a bênção de Deus? Está demorando, já estou velho, não vai ter mais promessa, não vai se cumprir mais, né? Mas a Bíblia fala que 38 anos aqui, nos fala sobre esse homem que ele tinha. Também fala a Bíblia sobre 12 anos de uma menina que Deus deu vida para ela. Fala sobre 18 anos de uma mulher que andava encurvada e Jesus curou ela, irmão. Não importa o tempo, ele faz tudo no tempo certo, aleluia. E o texto nos diz que Jesus, quando entrou naquele tanque, verso 6, Jesus vendo ele deitado, Jesus não foi para o lugar melhor do tanque, onde tem os ricos, bem-sucedidos, né, os melhores ali, não. Ele foi para a classe mais baixa, irmão, porque no mundo é diferente. Jesus foi para a classe mais humilde daquele tanque, onde tinha as pessoas mais pobrezinhas, os mendigos, as pessoas mais necessitadas, estaria ali já há muito tempo. Ele desceu até lá, no lugar mais ali, absurdo daqueles pavilhões, irmão. Jesus desceu até ali, e ele desceu e viu que ele tinha esse paralítico, né, ali, e de repente ele começou a dialogar com ele, né? E diz o texto que Jesus, vendo a fé deste e sabendo que estava neste estado há muito tempo, né? Quase 38 anos, né? Porque possivelmente alguém informou para Jesus, né? E ele vendo ele nesse estado, 38 anos ali, aí ele perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Quer explicação agora? Sabe que aquele paralítico respondeu? Talvez ele não conheceu Jesus, Teresinha, não conheceu o poder dele, nem eu só de nome, não entendia que aquele judeu ali, rabino, barbudo, com aquele boné na cabeça, como é que chama me esqueci agora o nome, que é o kipá na cabeça, aquelas roupas de judaica, né, com a trança de franja aqui de lado. Ele não conheceu que era Jesus. Aí ele olhou assim: mas Senhor, o Senhor não sabe? Eu estou aqui há 38 anos. Lógico que eu quero ser curado, só que todas as vezes que a água do tanque é agitada, o anjo desce, pensava ele, eu vou me arrastando. Imagina, irmão, aquelas pessoas empurrando ele, deixando ele para trás, irmão, empurrando para ele não passar, e atropelava, ele não conseguia chegar no tanque para receber aquela cura, Teresia. Era tanta gente mergulhando naquela piscina, irmão, era uma briga,
tremenda. Quem não quer chegar logo numa fila, não quer pegar logo a sua bênção, sair ser logo atendido, irmão. E aquele tanque era assim. Aí o paralítico se arrastava, falou: mas Senhor, eu me arrasto, eu tento ir, vou me empurrando, mas sempre vem um na minha frente. Quando eu penso que é o meu dia, ele se lança na minha frente, e eu volto para o meu lugar de origem, e não sou curado, irmão. Deus faz coisas diferentes em nossas vidas essa noite. Aleluia. Só que o homem não entendeu. Ele já perguntou: mas você quer ser curado? Eu não quero saber de nada, eu já conheço seu caso. Você quer receber a sua cura? Aí ele entendeu, possivelmente, que ali era Jesus. Mesmo que ele não entendesse, Jesus ia o curar, irmão. Ele foi ali para curar ele, mas era o dia dele, o ano da sua vitória. Aí ele falou assim: meu filho, chega de argumento, de conversa, levanta-te agora, toma a tua cama e vai para o teu leito. Imagina aquele homem deitado, né, sobre a sua cama, seu leito, camilha, ali no chão, sentou-se para ouvir Jesus falar, que não podia se levantar, né? Quando Jesus falou, imagina o poder da palavra, irmão. Imagina o poder da palavra de Jesus. A Bíblia diz que quando Deus manda a palavra, ela sai velocemente. Deus falou e falou sobre a criação: haja céu e houve céu. Era como se fosse uma explosão de um cataclismo nuclear, irmão. Os cientistas hoje estudam a voz do Todo-Poderoso, irmão. Eles estão estudando a matéria escura. Essa matéria escura que a gente vê, ela é mais real do que a gente vê, sabia disso? Tudo isso a ciência estuda. Eles estão tentando entender a voz de Deus, como foi o Big Bang, a explosão que houve, irmão. Eu deduzo que cada vez que o Eterno falava haja, imagina o poder daquele haja, irmão. Ia se criando céu, ia se criando terra, e vai se criar hoje, em nome de Jesus. E quando Jesus falou, Salmo 33 é dito, ele falou e tudo apareceu, mandou e tudo foi criado. Ele só falou, irmão, aleluia. E aquele falou, quando ele falou: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí diz a Bíblia que o homem se levantou, mas eu deduzo que foi um pouco demorado, de alguns segundos. Aquele poder que Jesus falou, porque a gente, irmão, temos que aprender a comer a palavra também devagar, se alimentar e viver, para ver se ela faz efeito em nossas vidas mesmo. E até nos cura também, meus irmãos. E eu deduzo que aquela palavra penetrou nos pés dele, que ele dizia: um poder, um fogo deu. E começou a subir, e ele sentiu água, o barulho dos seus ossos estralando, já pensou? E começou a subir pelo seu aqui abdômen, pelo seu sua costela, que talvez estava atrofiada. E começou a se endireitar. Ele sentiu um poder tão grande, meu irmão. Ele não conseguiu e pulou, Terezinha. E ele pegou a sua cama e voltou para a sua casa. Aleluia. Talvez você chegou aqui hoje, vou ali, vou do mesmo jeito que eu cheguei. Não, irmão, Jesus tem cura nesta noite, tem vitória, eu acredito. Essa palavra não é pregada em vão, meu irmão, não é pregada em vão. Deus vai tomar conta de você, Milena, de vós na terra, porque Jesus já me falava aqui um pouco atrás, ali sentado. Deus tem vitória, Deus vai orientar, eu via muitas coisas. Recebe a vitória do Senhor. A tua vitória vai chegar hoje ainda. Quem crê nessa palavra hoje? Deus está o que estou eu fazendo, estou entrando. Recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção de Deus esta noite. Quem faz essa obra é a palavra traz unção, traz revelação, traz poder, traz graça, traz cura divina. Pela palavra recebe a cura do Senhor Jesus. Eu já vi Deus fazer milagres aqui, eu creio que Deus ainda faz milagres em nossas vidas. Aleluia. Então indo para o final por causa da ceia. Amém. O Senhor tem vitória para as nossas vidas. É a palavra que te alimenta, que te abençoa, que te ajuda, que te dá vitória. Aí o homem levantou naquele estado, foi uma benção, e começou a glorificar ali a Deus. Saiu saltando, louvando, né? Curado, com a cama sobre seus ombros, e não sabia que Jesus tinha curado, porque Jesus e diz a Bíblia que o que foi curado não sabia que Jesus havia se retirado, né?
E diz o texto, depois ele encontrou o homem no templo, falou, não faça o que você fazia antes, está curado. E para o final, e diz a Bíblia que aquele dia era sábado, meu irmão, era sábado. Aí os judeus, né, queriam já questionar, por que curou esse homem no sábado? Não pode, mas não cumpria exatamente a lei, né? E o texto nos fala, como lemos aqui, Jesus se retirou rapidamente. Ele não buscava glória para si, ele fazia obra e acabou-se. Jesus fez um milagre maravilhoso no sábado, irmão. Era sábado, não importa que dia é hoje, o dia que escolhe é Ele. Se hoje é o dia, é hoje, oh glória. Aí na Bíblia nos fala que Jesus curou esse homem no sábado. Ele curou um homem que tinha a mão mirrada no sábado. Ele curou a sogra de Pedro no sábado. Ele curou um homem da mão mirrada, que já falei aqui, no sábado. Ele curou também, expulsou o demônio no sábado. Ele curou a mulher encurvada no sábado. Ele curou um homem hidrópico no sábado. E curou o cego de nascença no sábado, meu irmão. Entendeu? Então para ele não tem dia para ele fazer a obra. Eu falo o tema de 5 pavilhões, gente conclui para fazer a 6. Escuta aí, só isso. Aí eu botei aqui o tema no final, 5 pavilhões nesse tanque, baseado nos pavilhões. Primeiro, pavilhão do egoísmo. Isso aqui é rápido para terminar. O pavilhão do egoísmo, o texto fala o quê? O primeiro que ali entrasse. Primeiro, só um era curado. Só um era curado. Olha só que egoísmo naquele tanque. Jesus não era assim. O pavilhão do egoísmo, só pegava a bênção que era o primeiro, segundo eles criam, né? Com Cristo a bênção é para todos. Mateus 12, verso 15, ele curou a todos. Segundo, o pavilhão do favoritismo. O homem falou o quê? Não tenho ninguém, Senhor, que me ponha no tanque. Os doentes ricos pagavam os turnos de empregados, como eu já falei, para lançarem os empregados dele, os seus parentes naquele tanque, quando fosse agitado, né? Ao contrário disso, Jesus nunca observou a posição social de ninguém. Pavilhão do favoritismo. Só entrava no tanque que era favoritismo, que era favorecido por recurso financeiro. Terceiro, o pavilhão do comodismo. É o final aqui, tá? Fica tranquilo para ele fazer a ceia. O pavilhão do comodismo. O texto fala o quê? Neste tanque, nele jazia grande multidão esperando uma das águas. Pavilhão do quê? Do comodismo. 5 minutinhos para encerrar. Pavilhão do comodismo. Que ficamos tudo ali esperando, mas a gente também não pode esperar, né, irmão? A gente também tem que ir para a igreja, tem que buscar Deus, ler a palavra, jejuar quando possível, fazer a nossa parte. Deus falou, Josué, levanta-te, Josué, e anda. Não pare que eu sou contigo. Pavilhão do comodismo. Quarto, penúltimo, o pavilhão da frustração. O que foi que ele falou? Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Já pensou? O pavilhão da frustração. Aquele homem tentou entrar várias vezes, nunca conseguia, mesmo que não fosse curado. Descia outro, irmão. Quantas coisas em tua vida você tentou resolver e parou porque não deu certo? Quem já passou por isso? Não vou insistir mais não, estou frustrado, Deus não fez o que eu esperava. Frustração. Muitas vezes nós somos frustrados aqui na terra por algo, irmão, alguma coisa. Eu fui várias vezes, eu cheguei assim, não farei mais isso, nem aquilo, já era. Fui frustrado nisso, não prosseguirei mais nesse assunto. Frustração que até crente passa. Mas veja bem, pavilhão da frustração. Ele falou, ninguém, quando eu vou fazer, outro vai na minha frente. Frustração, né? O quinto pavilhão e último, o pavilhão da cegueira espiritual. Quero ser curado. O que foi que ele falou para ele? Jesus, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, né? Ele não conseguia enxergar quem lhe falava. A pergunta de Jesus era simples e objetiva, né? Mas aquele paralítico estava preso ao ritualismo da época do tanque. Os rituais desprovidos de sinceridade e do poder de Deus, assim como as expressões religiosas, afasta o homem de Cristo e da simplicidade do seu evangelho. Amém, irmão?
O quinto pavilhão, o último, pavilhão da cegueira espiritual. Ele não conseguiu ver Jesus, irmão. Então essa é meio complicado. A gente está no culto e não conseguir ver a palavra, receber a palavra, ver Jesus no culto, sentir a presença dele, dar glórias ao nome dele. Mas aqui hoje é para isso. Abre teus olhos mais uma vez espiritual e começa a ver a glória de Deus e começa a ver a vitória na tua vida esta noite. Oh, Rabacandorai, Senhor, oramos assim: abre os meus olhos esta noite para que veja. Ele quer que você veja, meu irmão, que você ouça a palavra e receba a palavra e seja abençoado pela palavra. João 8,12: eu sou a luz do mundo, se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Recebe luz esta noite em tua vida, recebe luz em tua vida espiritual, na tua mente. Seja abençoado e começa a ver teu milagre pela fé. Adora aí, já vou cantar. Adora Jesus um pouquinho. Adora. A vitória vai vir, a vitória vai vir, a vitória vai vir.